Olá, seja muito bem-vindo. Hoje a gente segue conversando com as lideranças de maior presença na política piauiense. Nós já tivemos uma boa conversa recente com o prefeito Paulo Vaz, tivemos uma outra ótima conversa com o ex-prefeito Deco de Mello e hoje a gente recebe mais um nome forte, um nome do primeiro escalão da política piauiense, um político de respeito e que sabe muito bem o que ele fala. É um nome, aliás, sempre muito bem lembrado toda vez que se pensa aqui em Piauí para bons nomes para a prefeitura da cidade. Ele é o atual vice-prefeito José Cirineu da Silva, o Cirineu da Concretudo, que nos concedeu uma ótima entrevista política, como sempre. Portanto, fica aí porque vale a pena parar alguns minutinhos para ouvir o que o vice-prefeito de Piauí tem a dizer sobre o nosso complicado momento político brasileiro, né? É só o tempo de rodar o nosso apoio cultural e vamos que vamos. Até já! Luciano Firmino comenta. Tem o apoio cultural de PTC 2022. 70 anos de alegria, lazer e saúde para a família piauiense. Restaurante Escarola, a melhor happy hour da Cidade Carinho. Far Melhor, a rede de drogarias que faz bem para a sua saúde e para o seu bolso. Ótica Objetiva, o atendimento mais atencioso, as grifes mais desejadas. Bom, e agora olha só que boa notícia para o mercado automotivo piauiense. A MGA Pneus, que todo mundo sabe é uma das maiores revendas de pneus do Oeste Mineiro, acaba de inaugurar a MGA Pneus Online. Portanto, agora você compra os pneus do seu carro, da sua máquina, da sua frota, pelo computador, pelo celular e sem sair de casa. Simples assim. Basta você acessar www.mgapneus.com.br. Você faz o seu pedido e manda entregar onde você quiser, em qualquer ponto de Minas Gerais. E se a entrega for em Piauí, o frete é zeradinho, é zero. E não esquece então, na MGA Pneus Online, você compra fácil e paga menos. Bom, muito bem, eu estou recebendo aqui hoje o José Cirineu Silva, o Cirineu da Concretudo, que é vice-prefeito de Piauí. E, Cirineu, muito obrigado por aceitar o nosso convite, é sempre uma honra te receber aqui. E a pauta da nossa conversa, do nosso papo hoje é pauta política, né? Nós vamos conversar sobre como é que fica Piauí dentro desse novo cenário político nacional, esse cenário que já está ficando quase carnavalesco já, não é? E eu queria começar abordando um aspecto especial dessa eleição. Quero começar comentando com você o grau de motivação que a gente observou no eleitor piauiense nas eleições de outubro. Piauí tem 26 mil habitantes aproximadamente. No primeiro turno compareceram 76%, teve uma abstenção de 24%. No segundo turno, o comparecimento subiu para 79% e a abstenção caiu para 21%. O pessoal estava com fome de bola mesmo, né? E o que deu nesse nosso povo aí, Cirineu, para comparecer com essa garra, com essa fome às urnas? Então, Luciano, é um prazer estar aqui com você novamente, né? Você que está sempre aí atento aos assuntos importantes do nosso município, né? E da região e do estado. Então, a gente participa com muito prazer. Eu vejo que a polarização da eleição a nível federal foi muito intensa,
E isso por si só já leva o eleitor a ter um interesse maior em votar. E, na minha opinião, a coisa que mais levou o pessoal no segundo turno foi o nível de rejeição dos dois candidatos. Porque todos os dois estavam trabalhando com nível de rejeição em torno de 50%. E aí vão muito mais votar para evitar que o outro ganhe do que para escolher o próprio candidato. Aí começa, eu não quero Lula, eu não quero Bolsonaro, e aí o povo faz questão de ir. Você pega, por exemplo, eu vou citar um exemplo, a minha mãe, com 87 anos. Ela há muito tempo que ela não vota. Quando ela viu a situação do segundo turno, Bolsonaro e Lula, ela gosta do Bolsonaro e não gosta do Lula. Ela pediu para levar ela para votar no segundo turno. Porque no primeiro ela nem dava conta que seriam muitos candidatos, né? Agora não, no segundo turno teve essa facilidade, né? Que aqui nem no estado não teve que votar para deputado. Então ficou fácil, que era só para presidente. Aí até essas pessoas que têm dificuldade para votar, têm uma pretensão maior de votar no segundo turno, porque é mais fácil. Que era a escolha só para presidente. Então eu vejo que esse nível de rejeição e esse interesse para não deixar o outro ganhar, o pessoal compareceu com maior ênfase no segundo turno. Muito bem, foi a eleição que o sujeito foi para votar contra alguém, né? E não, nem sempre a favor. Agora, seria uma outra observação. Você acha que o piauiense está aprendendo a votar, está deixando de jogar voto fora com candidato aventureiro, candidato paraquedista, enfim, você acha que tá amadurecendo o voto em Piauí? Luciano, eu sinceramente não acho. Esse é o meu pensamento, essa é a visão que eu tenho, que continua no mesmo ritmo. Tá certo, nessa eleição não foi tantos votos em tantos candidatos, em número de candidatos aleatório, mas nós tivemos aqui um exemplo que nós tivemos de 2.000 e quase 2.600 votos para o Nicolas, para deputado federal. Foi o segundo mais votado para deputado federal em Piauí, não só em Piauí, como em várias cidades de Minas Gerais, sem ter alguém trabalhando, alguma liderança política trabalhando por ele. E aonde que surgiu essa possibilidade desses 2.600 votos em Piauí para o Nicolas? Nas redes sociais. Então, ele não tem um representante único ou um segmento, ninguém aqui, né, que está votando, que estava apoiando o Nicolas. Deixa eu te interromper aqui, exatamente dentro do que você está dizendo aí. Então, você acha que é importante valorizar, ou vamos usar uma palavra da moda, empoderar o líder local, a liderança local? Não tenha dúvida, Luciano, porque dentro desse gancho aí que você colocou, e a gente analisando essa votação do Nicolas, isso é nítido. Porque a pergunta é, quem agora vai atrás do Nicolas cobrar o Nicolas recursos para o nosso município, para a nossa região? Se você não tem aonde recorrer, para quem que você vai pedir? Por exemplo, vai atrás do Nicolas, mais audiência com o Nicolas, para poder pedir o apoio dele para Piauí. Porque é lógico que os políticos de nossa cidade precisam do respaldo, tanto estadual quanto federal. É o nosso elo de ligação. É difícil a gente chegar no presidente, chegar no governador, é mais fácil através dos deputados, senadores e assim por diante. Então, quando a gente não tem um representante legal que vai até o povo, nos procura, como prefeito, como vice-prefeito, vereadores, nos procura para resolver as pendências do município. A gente procura quem? Deputado estadual, deputado federal e assim por diante, são os nossos padrinhos. Então, eu entendo que esse voto, esse volume de voto, no caso a gente está falando do Nicolas, eu vejo preocupante. Não que o Nicolas não pode ser uma pessoa boa e que não vai ser um bom parlamentar, não é disso que eu estou falando. Mas quem ele conhece aqui? E em várias cidades. Como ele vai dar conta de atender toda essa população que votou nele? 1,5 milhão de votos. Então, isso é preocupante. O empoderamento tinha que ser, sim, nos representantes de uma forma ou de outra, ou de entidades sociais, né, de sindicatos, de políticos mesmo. Eu acho que tem que ser por aí. Vamos mudar um pouquinho aqui. Você esteve 100% alinhado com o prefeito Paulo Vaz nessa eleição. Vocês não discordaram em nada? Nenhuma rusga? Não, Luciano, foi muito tranquilo, né? A gente comungou das mesmas ideias, das mesmas condições, porque realmente são os políticos que
que a maioria foi reeleição, no caso do Emidinho Madeira, no caso do Cássio, né, o Cleitinho, né, foi de deputado ao Senado, né, Zema também reeleição. Então, essa união de forças, né, é muito importante para poder trazer mais recursos ainda para o Piauí, mais do que eles já estão fazendo. Então, não tinha como a gente não alinhar com eles, porque são os políticos que mais estão trabalhando nesse momento pelo município. Muito bem, então você e o prefeito, você como vice, ou seja, a administração municipal pediu voto para o Bolsonaro, para o Zema, o Cleitinho, o Emidinho e o Cássio, não é? Por que vocês optaram por esses 5 candidatos? Qual foi a lógica? Foi dinheiro, foi promessa, foi conchavo, foi o histórico do candidato? Por que vocês optaram por esses nomes? Luciano Firmino comenta. Tem o apoio cultural de Sicoob Credialto, a cooperativa de crédito piauiense que virou modelo para o Brasil. Contabilidade Coutinho, a solução para quem busca competência e credibilidade. Construtora Brito Mota. 38 anos. O melhor lugar do mundo é aquele que ajudamos a tornar ainda melhor. Muito bem, então você e o prefeito, você como vice, ou seja, a administração municipal pediu voto para o Bolsonaro, para o Zema, o Cleitinho, o Emidinho e o Cássio, não é? Por que vocês optaram por esses 5 candidatos? Qual foi a lógica? Foi dinheiro, foi promessa, foi conchavo, foi o histórico do candidato? Por que vocês optaram por esses nomes? Então, Luciano, a gente foi tão categórico quanto a isso que tanto eu quanto o Paulo nem apoiamos candidatos dos nossos partidos. Porque neste momento, os que estavam mais fazendo por Piauí são esses que a gente apoiou. Então a gente não podia ser incoerente. Eles têm um comprometimento para com o município. Então a gente tinha que continuar dando a eles esse apoio, esse respaldo agora de votos, para que eles possam realmente continuar fazendo aquilo, as demandas, né, para atender as nossas demandas que a gente tem aí para o futuro agora, para os próximos anos. Então não tinha como a gente sair dessa linha. Né? Então a gente uniu tanto, não só nós dois, né, como várias pessoas aí de representatividade na cidade, né, que caminhou com a gente, inclusive vereadores, né, a maioria deles, que caminhou com a gente nessa tarefa aí. Muito bem, e aí vocês pediram voto e o piauiense atendeu muito bem. O Bolsonaro teve 64% em Piauí, o Zema 70% aproximadamente, né? O Cleitinho 72%, o Emidinho mais de 4 mil votos e o Cássio mais de 6 mil votos. Resumindo, como eles dizem aí na política, cabelo, barba e bigode, né, que vocês fizeram aí. Apesar da derrota do Bolsonaro no nível nacional, no nível municipal, ele ganhou a política, certo? Vocês ganharam a política para ele. E a administração municipal, portanto, teve 100% de vitória na sua proposta política para esse novo mandato. A que se atribui esse atendimento da população, Cirineu? Olha, Luciano, pela unidade que teve aqui em Piauí, teve uma unidade muito bacana, inclusive pessoas de outras alas políticas, né, que foram adversários nossos aí durante a campanha passada e que estava imbuído em alguns candidatos, né, igual no Bolsonaro, por exemplo, né, para presidente. Né, houve uma união de forças aqui em Piauí, de vários segmentos, para fazer esse apoio ao Bolsonaro. Uma vez até que a história mesmo nossa aqui conta que o Piauí tem uma tendência negativa ao PT, né? Isso desde mesmo da época maior do PT, aí, na época que Lula foi presidente nos outros mandatos, né? Que o PT nunca teve uma grande expressão em Piauí.
Então, Piuí é uma região que é um pouco anti-PT. Então, você vê essa votação expressiva do Bolsonaro, né, no segundo turno, aumentou mais ainda, pelo afinco do trabalho que tivemos, né, nós da administração, juntamente com os vereadores, uma massa muito grande de apoio, né, na praça, e pelo trabalho que a administração está fazendo, né, que a gente entende que está fazendo um belíssimo trabalho no município, e aí a população vem e corresponde. Quando você trabalha para isso e pede para isso, é mais natural que a população vai atender. Por quê? Porque ela está entendendo que realmente estamos fazendo uma boa administração, que consequentemente tem que caminhar com a gente nessa direção. Pois é, você diria, portanto, que isso foi também assim uma aprovação ao trabalho da administração, ou seja, um retrato do momento, porque, vamos dizer, pesquisa é pesquisa, é o retrato do momento, daqui 2 anos você não sabe o que aconteceu, né? Mas nesse momento a administração foi aprovada, na sua opinião? Com certeza. Tranquilamente, tanto que mostrou isso do primeiro para o segundo turno. A votação que teve a mais, né, no segundo turno, quantos votos que ele aumentou, acho que mais de 2.000 votos, se não me engano, no segundo turno a mais do que no primeiro turno, né, no caso do Bolsonaro. Então, é um retrato, sim, entendeu, da administração e dessa tendência, né, maior do município já ir num candidato com mais frequência do que no PT, entendeu? Muito bem, talvez uma abertura de mentalidade, né? Mudança de mentalidade em relação à política, né? Não trazer essa política para a política de grupo em Piuí. Com certeza. Deixar isso para a hora que os times entrar em campo, né? Exatamente. Agora, Cirineu, vamos para o mundo real agora, para a vida prática. Você acredita que com esse time aí que foi eleito, fica mais fácil para Piuí fazer gol? Luciano, sem sombra de dúvida, a grosso modo, né? Mas é bom a gente estar prevenido no sentido do seguinte: nós podemos ver aí na debate aí no primeiro turno o Lula mesmo falando que o Zema iria se arrepender, né? Que ele ia ter remorso de não estar apoiando ele, o Lula. E aí a gente fica naquela situação. Ele vai fechar as portas para Minas? Por outro lado, você tem o Rio Grande do Sul, você tem São Paulo e Minas, né, fazem parte aí dos maiores, no Rio de Janeiro, ou seja, os maiores que não apoiaram o Lula. Será que ele vai fechar a porta para esses estados desse tamanho? Eu acho difícil, então eu prefiro acreditar que ele não vai fazer esse tipo de política. Deixa eu te interromper mais uma vez. O que você está esperando do governo Lula? Você acha que o Lula vem para pacificar ou vem pintado para a guerra com sangue nos olhos e a faca no dente? Eu acho que nem uma coisa nem outra, viu, Luciano? Eu não sou tão otimista de pensar nessa pacificação, não. Eu já estou vendo já de início, né, algumas medidas aí, o rumo que a coisa já está indo. Então, essa pacificação ela vai até certo ponto. Eu acho que isso é um pouco utopia. Eu não acredito nisso assim piamente, não. Eu acho que vamos ter problemas, sim. E ele não vai ser, na minha opinião, não vai ser esse paz e amor, não. Vai ter meio que toma lá da cá em algumas situações. E eu vejo assim, a coisa está muito acirrada, a coisa foi muito aparelhada, então eu vejo que vamos ter alguns problemas aí para frente. Essas ligações aí, nessas coligações, próprio vice mesmo, o Alckmin com Lula, né, parece que não era uma coisa que estava muito evidente aí no passado bem recente, e então essas coisas são meio, no mínimo, gera dúvida para um monte de gente. Então, eu não sou tão otimista, mas também não sou pessimista ao ponto de achar que vamos virar uma Venezuela logo, logo, tá? Não vejo assim também, não. Eu acho que vai ter 50% de cada coisa. Muito bem, Cirineu. Bom, agora nós podemos dizer que essa eleição foi um pré-lançamento, um pré-aquecimento para 2024, eleição para prefeito? Luciano, eu vejo assim, pode até ter algum reflexo entre a própria população, não tanto
não tanto pelos envolvidos diretamente na política, pode ter um reflexo a título de o político tal apoiou o candidato tal e teve tantos votos, o outro apoiou, teve menos votos, nesse sentido. Mas eu acho que está um pouco longe e isso, nesse período aí, não vai ter tanta importância assim não. E o clima está meio nebuloso, né? Tá. Então, assim, porque a política é muito o momento. O momento. Hoje a situação está de uma forma, daqui um ano e meio, onde vai começar a se falar na municipal, aí, né, às vezes alguma coisa já mudou. É assim, muda a qualquer momento. Cirineu, você vê novas lideranças surgindo em Piuí? Não, Luciano, não vejo. Eu não vejo porque o que ocorre para que essas lideranças possam surgir? Porque a maioria que quer entrar nesse meio político, a maioria quer o bônus, mas não quer o ônus. Porque para realmente ser um líder, para realmente encarar isso, dá trabalho. Muito trabalho. A pessoa quer ser um candidato, ele tem que trabalhar para isso. Eu quero ser candidato a prefeito, então eu tenho que ir atrás de partidos, eu tenho que ir atrás de candidatos a vereadores, eu tenho que ir atrás de grupos, enfim, eu tenho que ter um jogo de cintura para poder angariar esses apoios desde um período antes. Então, para ser esse líder, dá muito trabalho. Tem muita gente interessada em cargos políticos? Tem, mas é como eu te falei, mas não quer encarar o trabalho que se tem para poder realmente ser essa liderança. Porque ser liderança não é só falar, eu sou um líder. Né? Você tem que executar. Muito bem, falou, Cirineu, falou certo. Agora deixa eu te contar uma coisa. Para a gente encerrar, nós já estamos encerrando aqui o nosso papo. Então agora só aqui entre nós dois, o Clube da Terceira Idade, da Marlene, aliás, um abraço para a Marlene, e os meninos do grupo Josina Alvim. Qual é o seu projeto político para 2024? Luciano, eu acho que para se pensar no futuro, para daqui 2 anos, nessa situação que você está perguntando, primeiro tem que buscar fazer o 2023, está terminando 2022, primeiro tem que fazer o 2023 muito bem feito. Se o 2023 não for bem feito igual foi 2022 e 2021, a administração atual perde força. Então, não adianta falar que o projeto é esse, mas se você não fizer bem feito esses outros anos, 2024 não existe. Nessa linha não existe. Porque é assim, se faz direitinho esses 3 anos, aí você tem projeto em 2024. Mas hoje, o que eu diria é que é o seguinte, estamos engajados com a administração, com o Dr. Paulo, que está fazendo um belíssimo trabalho, sem sombra de dúvida, a população inteira reconhece isso e está caminhando muito bem. E até então, continuando nessa pegada, eu não tenho dúvida que vai continuar, que 2023 já tem muita coisa engatilhada, né? Vamos estar inaugurando muita coisa. Então, eu não tenho dúvida que ele, para nós, é o primeiro nome. Tá? Então, a gente está junto, incondicionalmente, nessa caminhada, né? Para fazer o bem para Piuí, né? Para trabalhar por Piuí, que o mais importante é Piuí. Não é nem quem é o próximo, quem vai ser, quem quer, quem não quer. Né? É um projeto para Piuí. Se finalizar o mandato e ele entender que deve ir para a reeleição, dentro desse projeto que está aí, que está trabalhando, estou firme com ele, estou junto com ele, não tem como ser diferente. Tá? Muito bem, Cirineu, muito obrigado pela sua entrevista. Eu tive uma grande satisfação de te receber aqui de novo, uma honra mesmo te receber para esse papo tão gostoso. Se deixar, a gente vai conversando toda a vida, mas a gente tem que encerrar. E o momento é seu para você se despedir aí do pessoal. Então, Luciano, mais uma vez, né, agradeço pela oportunidade de estar aqui falando, né, com o Piuí. Parabéns pelo seu trabalho e agradecer a população por essa votação, por essa confiança, né, que
tem nos dado aí essa resposta que deram aqui nas urnas em Piuí, né? Não acertamos o presidente, mas agora o nosso presidente é o Bolsonaro, é o Lula. Então vamos torcer para que dê certo, né? E que o Brasil siga num ritmo bacana, né? Isso agora que temos que fazer. E agradecer mesmo de coração a toda a população, né, que nos confiou o voto aí nos nossos candidatos e dizer que podem estar tranquilos, que vamos continuar nessa pegada e fazendo um belo trabalho por Piuí. Esse é o nosso projeto para os próximos 2 anos. E fique com Deus e estamos firmes aí na parada. Muito bem, então é fim de papo. Eu espero que você tenha gostado desse nosso vídeo. E se você gostou, continue ligadinho na Web TV Piuí, que é o canal das boas notícias da Cidade Carinho, onde você é sempre muito bem-vindo. Obrigado pela visita de hoje, um grande abraço, muita paz, saúde, trabalho e prosperidade para você e a sua família. E até a próxima!